Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do portal Silvio Sandi e essa aqui é a minha contribuição para nossa revisão de véspera para a prova do TCE Paraíba, né? Também acho que vai servir muito para o pessoal que vai fazer CEP em Rondônia, que está na mesma data. E eu separei umas questões bem interessantes para você na parte de matemática financeira. Então eu espero que vocês gostem, né? Mas antes de você começar, vou pedir para você curtir aqui esse vídeo e também para você se inscrever no meu canal, que sempre eu estou postando alguma coisa bem interessante aí para quem está estudando para concursos públicos nessa parte de matemática. Então se inscreve aí e vamos começar nossas questões. Então vamos começar aqui pela questão 1 da FGV. Em certa loja, uma bolsa custa 120 para pagamento à vista. A loja oferece a alternativa de pagar por essa bolsa R$50 no ato da compra e R$80 um mês depois. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? A bolsa, pessoal, ela custa R$120 à vista. Desses R$120, a alternativa da loja é pagar R$50 como entrada, ou seja, na hora. E os outros R$70, 50 mais 70 dá 120. Os outros R$70 vai ser pago a prazo. E aí você precisa saber de uma coisa muito importante, tá pessoal? Essa questão foi da FGV, mas isso é cobrado direto. E você precisa saber disso. Quando eu estou falando aqui da entrada, na entrada não incide juros. Por que não incide juros? Porque não houve o decurso do tempo. Os juros é o preço do dinheiro no tempo. Então, se eu paguei na hora, eu paguei no ato da compra, não tem juros. Os juros vão incidir aonde? Aqui, ó, nos R$70. Aqui sim incide juros. E incide juros de modo que eu pago 80. Tranquilo, pessoal? Então, o que a questão quer saber? A taxa de juros que está implícita nessa alternativa é de aproximadamente quanto? Eu tenho que calcular essa taxa de juros referente a esses R$80 com base nos R$70 a prazo. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos calcular. Vamos usar, por exemplo, a fórmula montante igual a capital, que multiplica 1 mais I. Como foi de um mês, né, tanto faz você considerar juros simples ou composto. Né? Se fosse juros simples, ia ficar 1 mais I vezes 1. Se fosse juros composto que foi elevado a 1, ia dar no mesmo. Então, nesse caso aqui, não tem diferença. O montante é 80. O capital inicial da dívida, 70, que multiplica 1 mais I. Tranquilo? 80 é igual. Abre o parênteses, fica 70 mais 70i. Passa esse 70 para o outro lado, vai ficar 80 menos 70 igual a 70i. Essa diferença aqui vai dar 10 igual a 70i. Então, nós já calculamos a nossa taxa de juros como sendo só dividir por 70, né? Fica 10 sobre 70. 10 sobre 70 é a mesma coisa de 1/7, né? É só cortar aqui o zero. E fazendo essa conta aí, 1/7, tá, pessoal? Vai dar 0,1428. E aí, o que a gente faz para transformar em porcentagem? A gente vai pegar essa vírgula e vai andar duas casas. Então, isso aqui é 14,28%. Gabarito, portanto, na nossa letra C. Então, muito bacana essa questão. Uma questão importante que você precisa saber. Você precisa ficar claro na sua cabeça que os juros só existem quando existem decurso de tempo. Beleza, pessoal? Anota isso aí. Não se fala em juros se não houver decurso de tempo. Beleza? Então, por isso aqui na entrada não teve juros. Mas nesse pedaço aqui que foi pago a prazo, aí sim, nesse pedaço pago a prazo tem juros. Vamos para a próxima questão? Questão 2, uma questão muito típica da banca CESP, tá? Eles cobram isso direto. Caiu, por exemplo, a NTCE Pernambuco, mas eles cobram direto. Vamos ver isso aí. Considere dois capitais, cada um de 10 mil, tenham sido aplicadas a taxa de juros de 44% ao mês.
E aí ele diz que um mês é 30 dias, né? Um mês é 30 dias. Aí o que é que ele diz? Por um período de 15 dias. Opa, então o período é de 15 dias. Só que a minha taxa de juros está em quê? Está em mês. Então vamos converter usando que um mês é 30 dias, ou seja, tem que dividir por 30. Então ficou que o tempo é 15 sobre 30, que dá um meio. O tempo é meio mês. Sendo um a juros simples e outro a juros compostos. Nessa situação, o montante auferido com a capitalização no regime de juros compostos será superior ao montante auferido na capitalização do regime de juros simples. E aí, pessoal, o que a gente precisa lembrar aqui? A gente precisa lembrar da comparação entre juros simples e compostos. Quando eu tenho tempo menor do que 1, aí eu vou dizer que os juros simples vão render mais do que os juros compostos. Quando eu tenho tempo maior do que 1, aí os juros compostos vão render mais do que os juros simples. E quando eu tenho o tempo igual a 1, aí é a mesma coisa, né? Aí iguala juros simples, juros compostos vão igualar os juros simples. E nessa questão, o que aconteceu? O período é de um mês. A nossa taxa de juros está em mês. E o período está em 15 dias, ou seja, é meio mês. Eu tenho que igualar, esse T tem que estar na mesma unidade da taxa de juros, tá? Cuidado com isso aí. Então, o que acontece? Como o período é menor do que 1, eu estou nessa situação. Por quê? O meu período é menor do que 1. Então, se eu estou nessa situação, eu posso dizer que os juros compostos são menores. Eles não são superiores, eles são inferiores. O juros simples é que ganha. Tranquilo, pessoal? Aqui está errado. Tá? Esse item está errado porque o tempo é menor do que 1. E quando o tempo é menor do que 1, os juros simples ganham dos juros compostos. Tranquilo? Tema muito cobrado aqui pelo CESP. Anota isso aqui, tá, pessoal? Essa relação aqui, porque o CESP gosta muito de cobrar. Então vamos em frente, vamos para mais uma questão. Bom, questão de taxa de juros real é mais um tipo de questão que o CESP ama. E aqui eu separei uma que é um pouquinho uma novidade, né? Porque ela cobra também imposto de renda. O CESP ainda não cobrou imposto de renda. Então eu coloquei essa questão porque você já treina também com o imposto de renda, porque se cair você já sabe, já mata a questão, beleza? Então vamos ver. Uma aplicação de 10 mil reais. Aqui é meu capital. Após 2 meses, resultou nesse montante aqui, ó, de 14.210. Considerando a incidência de um imposto sobre o rendimento de 30%, e a taxa mensal de inflação de 10%, a taxa de juros real foi quanto? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que o montante bruto, vamos chamar assim, montante bruto, foi de 14.210. Só que esse montante aqui é o que eu chamo de bruto. Ou seja, ele é antes de eu sacar, porque no momento que eu sacar, vai incidir o tal do imposto. E como é que a gente vai calcular esse imposto sobre rendimento? Ele é 30% do rendimento. Só que quem é o rendimento? É o quanto eu ganhei. É o meu montante, 14.210, menos o que eu tinha investido inicialmente, que é o 10 mil. Então, na verdade, meu imposto sobre rendimento vai ser de 30% de 4.210. Então, só fazer essa conta aí, eu acho o nosso imposto no valor de R$ 1.263. Então, quem é o meu montante líquido? O montante líquido é o que eu posso sacar, ou seja, é o meu montante bruto, que está aqui 14.210, menos
o que eu tenho que pagar de imposto de renda, que está aqui, ó, 12.263. Então, essa diferença aqui dá o quanto eu posso sacar, 12.947. Tranquilo, pessoal? Isso aí é o que eu posso sacar. Só que a questão perguntou a taxa de juros real. Então, como é que eu vou calcular minha taxa de juros aparente? 1 mais a taxa aparente vai ser o meu montante líquido, tá? Ou seja, o montante que eu saquei. Esse montante líquido você pode chamar também de montante aparente, tá? Mesma coisa, porque é aquilo que você saca. Então, vai ser o montante líquido, que é a mesma coisa do montante aparente, dividido pelo capital que eu investi inicialmente. Então, vai dar 14, quanto mesmo? 12.947 sobre 10.000. Isso aqui, pessoal, é só andar o quê? 4 zeros, né, com a minha vírgula, né? Eu tenho aqui minha vírgula, eu tenho que andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. 4 casas. Ficou, portanto, 1,2947. Quem é a minha inflação acumulada? Vamos ver aqui, tem que prestar atenção nesse detalhe, né? Porque que é a inflação? Aqui ele diz que a taxa mensal de inflação foi de 10%. Porém, a aplicação passou 2 meses. Então, na verdade, a inflação agiu 2 meses. Então, a minha inflação eu vou ter que calcular como? 1 mais 10%, só que foi pelo período de 2 meses. Aqui eu estou usando o conceito de taxa de juros equivalente. Essa aqui, na verdade, é a inflação. Essa inflação aqui é a inflação equivalente nos 2 meses. Tranquilo? Isso aqui é uma inflação equivalente. Por isso que a gente está usando essa expressão aqui desse jeito. Então ficou o quê? 1,10 ao quadrado. Tá? 1,10 ao quadrado. Agora sim, né? Então, essa conta aqui vai dar 1,21. 1,21. E agora, pessoal, como é que a gente calcula a nossa taxa de juros real? Não esquece dessa expressão. 1 mais a taxa real é 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a inflação. É dividido, tá, pessoal? Toma cuidado para não subtrair. Não é subtraído, é dividido mesmo. Então vai ficar 1,2947 dividido por 1,21. Vamos colocar aqui 4 zeros, vai ficar 12947 sobre 12100. E aí você vê que 121 a gente sabe que é 11 ao quadrado, né? 11 vezes 11. Então esse 12.947 dá para simplificar por 11. Vai ficar quanto? Dá para simplificar por 11. Isso aqui vai ficar 11,77. E o 121 vai ficar 11. E agora o 11,77, deixa eu passar aqui, ó. 11,77 sobre 1 e os 2 zeros que sobraram, né? Esse 11,77 dá para simplificar também por 11. Vai ficar 107. E aqui vai ficar 100. Vai ficar 100. Então, 1 mais a taxa real ficou 107 sobre 100. E isso aqui é só andar, né? Eu tenho 2 zeros aqui, ó. Tenho 2 zeros aqui. Eu tenho que pegar minha vírgula e andar 2 casas. Portanto, 1,07. Agora a minha taxa real vai ser o quê? 1,07. Só que aqui é 1 mais a taxa real, né? Então tem que passar 1 para o outro lado. Vai ficar menos 1, dá 0,07. E isso é 7%. Gabarito aqui na nossa letra A. Tudo bem, pessoal? Então, uma questão bem completa, né? Nessa questão, o bacana aqui é que você vai ter que calcular, né, tanto a parte do imposto, tanto a parte do rendimento, como a parte também do juro real. Então, eu considero essa uma questão
bem completa, você ainda tem que fazer o equivalente da inflação. Então essa questão aqui é o máximo que pode aparecer nesse assunto de taxa de juros real, por isso que eu acho uma questão bem interessante para a gente estudar em detalhes. Tranquilo? Vamos em frente. Questão 4. Um título com valor nominal de 2.700 foi descontado em uma antecipação de 5 meses. Então aqui T 5 meses, né? Valor nominal do título 2.700, sendo beneficiado com um desconto simples. Presta atenção aqui. Racional. De R$ 400. Então aqui é o nosso desconto. Assinale a alternativa que indica o valor mais próximo da taxa de desconto. E aí, pessoal, vocês precisam lembrar que a taxa de desconto incide sobre o valor. Quando eu falo taxa de desconto racional, ela incide sobre o valor atual. Não se esquece disso, tá, pessoal? Comercial, ela incide sobre o valor nominal. Racional, ela incide sobre o valor atual, tá? Lembra disso aqui, que comercial tem O, nominal tem O, racional tem A, atual também tem A. Então lembra disso aqui para você não confundir, tá, pessoal? Porque sempre que aparecer desconto racional, você vai ter que calcular sobre o valor atual. E como é que eu calculo o meu valor atual? É o valor nominal menos o desconto. Porque o valor atual é o que sobra depois que você aplicou o desconto. Então vai ficar o quê? 2.700 menos 400, que dá 2.300. E agora eu calculo meu desconto. Vamos até colocar aqui desconto por dentro, né? Para lembrar que é um desconto racional. É A e T. Portanto, a minha taxa de juros vai ser o desconto por dentro, dividido pelo valor atual, vezes o tempo. Não é só passar o AT dividindo. Meu desconto por dentro foi 400, dividido pelo meu valor atual, 2.300, vezes os 5 meses. Vamos, então, simplificar aqui. Tá falhando aqui a caneta vermelha. Bom, vamos simplificar aqui. 0 com 0, 0 com 0. Ficou 4 sobre 23 vezes 5. Quando tem o 5 aqui no denominador, o que eu sempre digo para vocês é multiplicar por 2. Porque aqui vai ficar 4 vezes 2 dá 8 e 5 vezes 2 dá 10. Então aqui vai ficar 230. E agora, para ficar por cento, né? Eu coloco aqui mais 2 zeros e deixo o porcento para cá. Fica 800 sobre 230. 800 sobre 230, eu corto o zero, vai ficar 80 sobre 23. Cortei esse zero aqui, né, pessoal? 80 sobre 23%. Bom, não dá mais para ajudar você com essa conta, você vai ter que calcular mesmo, mas isso aqui vai dar 3,48%. Então, gabarito letra E, 3,5 mais próximo. Tranquilo? Então, uma questão aí bem pegadinha, né? Porque ele dá aqui o valor nominal e você vai com toda a naturalidade do mundo fazer a conta 400 sobre 2.700, né? Vezes o 5. Né? Muita gente faz essa conta com a maior naturalidade, mas não. Por quê? Porque quando eu falo de desconto racional, eu tenho que considerar o valor atual. E não se confunde com isso aqui, tá, pessoal? Lembra dessa história aqui que o racional tem A, atual tem A, comercial tem O, nominal também tem O. Tranquilo? Então lembra disso, porque sempre que aparecer desconto racional, você vai lembrar do valor atual. Beleza? Só para a gente esquematizar aqui. Né? Quem é o valor atual? Aqui o 2.300. Quem é o valor nominal? É o valor cheio, sem desconto. Essa diferençazinha aqui foi o meu desconto por dentro de R$400. Então, só para a gente esquematizar, tá aqui
para você se orientar, né? Quem é o valor atual? O valor atual é o valor nominal com desconto, ou seja, é o valor do título com desconto. O valor nominal é o valor do título cheio, tranquilo? Desconto por dentro incide sobre o valor atual. Vamos em frente para a questão 5. Julgue os seguintes itens relacionados a empréstimos e financiamentos, considerando que todas as situações apresentadas e que o regime de juros praticado é composto a essa taxa mensal e essa aproximação aqui, 1,3 a 1,02 a 12. Caso um imóvel no valor de 120 mil, ou seja, essa aqui vai ser a dívida, seja financiado em 12 prestações, tendo como base o sistema francês, nesse caso, para a composição da primeira prestação, ele quer saber o valor da amortização. Pessoal, a amortização é o assunto favorito do CESP. Então, eu não consigo imaginar uma prova de matemática financeira do CESP que não caia a amortização. Na verdade, eu não consigo imaginar uma prova de matemática financeira de nenhuma banca que não caia a amortização, né? A não ser aquelas provas assim mais introdutórias que só vai até a parte de desconto mesmo, né? Mas uma prova realmente matemática financeira tem que cobrar a amortização. E o CESP, ele ama mais ainda esse assunto do que outras bancas. Então, para a TCE Paraíba, eu tenho certeza que vai aparecer uma questão de amortização. Ou vai aparecer sistema francês, ou vai aparecer sistema saque. E de vez em quando, eles pedem isso aqui, calcular a amortização. Então, vamos fazer por parte. Vamos primeiro calcular a parcela. E aí, pessoal, o que é que a gente precisa lembrar? Que no sistema francês, eu vou ter aqui a minha dívida de 120 mil e eu vou pagar, no caso, em 12 prestações, até 12, né? E que essas 12 prestações são todas iguais, vamos chamar aqui de P. Todas essas 12 prestações são todas iguais. Ele é o sistema de pagamento que todas as prestações são iguais. E aí, como é que eu vou fazer? Pessoal, a parcela francesa, ela é o capital da dívida sobre o fator de amortização. E esse fator de amortização, vou até dar uma dica para você, que é o seguinte. Você vai chegar na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é anotar essa fórmula do fator de amortização. Por quê? Porque para você não esquecer. Você chega na prova, anota essa expressão lá, deixa ela anotado, porque aí você não corre mais o risco de esquecer, porque ela é um pouquinho chata mesmo. Vai ser 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i, que multiplica 1 mais i elevado a n. E a mesma coisa de 1 menos 1 mais i elevado a menos n. Tá, pessoal? Sobre i. E aí, dependendo das aproximações que ele der, você vai usar uma ou outra. Então, por exemplo, nesse caso, ele deu a aproximação 1,3 para 1,02 a 12. Então, como ele deu essa aproximação, nós vamos usar essa de cá. Então, vamos usar, pessoal, vamos usar. Vai ser 1 mais a taxa de juros, que é 2%, elevado a 12, menos 1, sobre a taxa de juros, que é 2%, vezes 1 mais i, elevado a 12. Tranquilo? Ficou o quê? 1,02 elevado a 12 menos 1 sobre 0,02 vezes 1,02 elevado a 12. Vamos substituir o valor fornecido. 1,02 a 12 é 1,3. 1,3 menos 1 sobre 0,02 vezes 1,02 a 12, também 1,3. 1,3 menos 1 dá 0,3. Sobre 0,02 vezes 1,3. Vamos colocar aqui 3 zeros. Vai ficar em cima 300. Aqui vai ficar 2 vezes 13. A parcela foi o quê? É o capital da dívida sobre o fator de amortização. E a gente já viu que o capital da dívida é 120 mil. E o nosso fator de amortização, a gente acabou de calcular que é 300 sobre 5 vezes, sobre 2 vezes 13, né? 2 vezes 3, exatamente.
Pessoal, só uma dica para você não confundir na prova. Faça umas barras de divisão assim, bem grandes mesmo. Essa barra que eu estou desenhando aqui, na verdade essa daqui, ó, é a mesma. Só que aqui eu exagerei para não confundir, por exemplo, com essa daqui de baixo. Porque agora o que é que eu vou fazer? Divisão de frações, eu vou pegar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui, inverti a segunda. E aí o que aconteceu? Eu não confundi essa barra grande com essa daqui. Porque isso aqui, ó, é o meu fator A. Tá? Então é melhor, sempre que tiver essa formulazinha, você faz uma barra bem grande, que aí você não se confunde. Tranquilo? Só uma dica aí sobre não errar contas. Eu vejo muita gente errando contas de vez em quando. Bom, então vamos lá. Simplifica aqui 2 zeros. 1.200 dá para dividir por 3, fica 400. Então a minha parcela vai ficar 400 vezes 2 vezes 13. E essa conta aqui vai dar quanto? 400 vezes 2 vezes 13. 10.400. Então a gente já pode anotar que a minha parcela foi de 10.400. Todas essas parcelas foram de 10.400. Tranquilo? Agora, a questão pediu, vamos lembrar que ela pediu a amortização na primeira prestação. E na minha primeira prestação, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui que no mês 0, eu tinha uma dívida de 120 mil. E aí eu vou pagar essa dívida, né? Vou pagar 10.400. Só que vai incidir juros. E esses juros, eles têm que ser calculados em relação ao saldo devedor anterior. Característica do sistema francês, tá, pessoal? O meu juro é sempre calculado em relação ao saldo devedor anterior, que no caso é de 120 mil. Tranquilo? Deixa eu escrever só a expressãozinha, tá? Vamos escrever a expressãozinha aqui. Vai ser relação ao saldo devedor anterior, vezes a taxa de juros, vezes o tempo, que entre o mês 0 e o mês 1 é só de 1. Então, como é que vai ser esse juro aqui na primeira parcela? Como é que vai ser? Vamos calcular. O juro aqui na primeira parcela vai ser de 120 mil, que era o valor da dívida, vezes a taxa, que era de 2%, vezes 1. Então, o juro na primeira parcela vai dar 2.400. Só que a minha parcela é composta de juros e de amortização. Então, a minha amortização, ó, minha parcela é juro mais amortização. Então, a minha amortização é o que sobra da parcela depois que eu paguei os juros. A ideia é essa, né? A minha parcela vai ser composta, uma parte eu vou pagar só juros e a outra parte eu vou amortizar. E a minha parcela foi de 10.400, só que eu já vi que os juros foi de 2.400. Então a diferença dá 8.000. E aí o enunciado ele disse o quê? Que a amortização vai ser superior a 7.800. Verdade. Isso aqui realmente é maior que 7.800. Portanto, nosso enunciado está certo. Nossa amortização realmente superior a 7.800. Tranquilo? Uma curiosidade aqui que poderia ser cobrada de repente em uma prova. Quem é esse saldo devedor aqui no mês 1? Como é que a gente vai fazer? A gente já calculou a amortização, que é de 8.000. Então, pessoal, o saldo devedor aqui no mês 1, ele vai ser o saldo devedor no mês 0, vamos chamar aqui de D0, menos a amortização. Porque amortizar é isso. Amortizar é diminuir o saldo devedor. Se eu devia antes 120 mil, mas eu amortizei 8.000, quer dizer que a partir de agora eu só vou dever essa diferença, que dá 112 mil reais. Tranquilo? Então poderíamos escrever aqui, ó, 120 mil era o que eu devia no mês 0. Vou passar a dever 112 mil aqui no mês 1.
porque eu fiz um pagamento de 10.400. Agora, desse pagamento houve juros no valor de 2.400. E vamos nos lembrar que esses juros são sempre calculados em relação a esse saldo devedor aqui anterior. Tranquilo? O restante é uma amortização. Então, o juro de 2.400 e o restante da minha parcela é a amortização no valor de 8.000. Tranquilo, pessoal? Esse é o esquema do sistema francês. Tá? Esse é o esquema do sistema francês. E agora vamos para mais uma questão. Questão bem recente, TRE Bahia. Um banco emprestou à empresa R$100.000 entregues no ato, sem prazo de carência, para serem pagos em 4 prestações anuais consecutivas pelo sistema de amortização constante. A taxa de juros compostos contratada para o primeiro período foi de 10%. E a primeira prestação, vamos anotar aqui, a taxa de 10%, né? E esse aqui é o capital inicial da dívida. E a primeira prestação será paga um ano após a tomada do empréstimo. Ou seja, normal, né? É assim mesmo, tem que ser assim mesmo. A primeira prestação é paga um ano após, tá? Tem que ser assim. Aí ele quer saber o valor da segunda prestação. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. A minha dívida era 100.000. Quando eu estou falando de sistema de amortização constante, eu vou pegar esses 100.000 e eu vou amortizar em 4 prestações anuais. Então, cada amortização vai ser o quê? Eu vou amortizar os 100.000 em 4 prestações. Então, cada amortização vai ser 100.000 dividido por 4, que dá R$25.000 de amortização. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai escrever aqui? No começo, a minha dívida era de 100.000. Só que ela foi amortizada de 25.000. Então, vai passar a ser 75.000 aqui no mês 1. Depois eu vou amortizar mais 25.000, 50.000 aqui no mês 2. Eu vou continuar só para fins didáticos, tá, pessoal? Mas aqui já dá para resolver a nossa questão. Mas vamos continuar. Eu vou amortizar mais 25.000, vai ficar 25.000 aqui no mês 3. E depois eu vou quitar a dívida, né? Acabou, não vou desenhar mais nada aqui no mês 4. Tranquilo? A questão pediu a segunda parcela. Como é que a gente vai fazer? Aqui é a primeira parcela, né? Aqui é a primeira. Aqui é a segunda parcela. Então, eu tenho que calcular o juro referente à segunda parcela. E esse juro, a gente já viu que ele é calculado, ó, sempre em relação ao saldo devedor aqui, ó, anterior. Tranquilo? Então, como é que eu calculo o juro da segunda parcela? O juro na segunda parcela, como é que vai ser? Ele vai ser calculado em relação ao saldo devedor no mês anterior, que no caso é o mês 1, vezes a taxa, vezes o tempo. Só que entre o mês 1 e o mês 2, só passou um mês. Então, esse sempre vai ser 1. O saldo devedor no mês 1 é 75.000. A taxa é de 10%. Então, esse meu juro vai dar, na vezes 1, né? Faltou vezes 1 aqui. Faltou vezes 1. Vezes 1. Então, essa conta aqui, de consertar aqui. Agora. Então, essa conta aqui, pessoal, vai dar 7.500. 7.500 são os juros que incidem aqui na segunda prestação. Só que na minha segunda prestação, eu tenho que pagar o quê? Tenho que pagar os juros de 7.500 e eu tenho que pagar também a amortização. E a minha amortização a gente já viu que é 25.000. Então, a minha segunda parcela, P2, vai ser tudo isso. Quanto é que vai ser a parcela P2? Vamos lá. É o juro na segunda parcela mais a amortização. O juro na segunda parcela é 7.500. Mais a minha amortização, que é constante, 25.000. Então, essa conta aqui vai dar 32.500.
E aí a gente vai olhar lá no nosso gabarito, tem o que, né? Vai ser superior a 32.000 e inferior a 33. Gabarito aqui na nossa letra E. Tranquilo, pessoal? Né? Vamos... Isso mesmo, né? Letra E. E agora, só conferir aqui a taxa de juros foi 10%. Né? Tá tudo certo aqui, né? Isso mesmo, né? Vamos então para a próxima questão. Questão 7 do TCS Santa Catarina. Um financiamento de 10 mil reais, é a mesma coisa, né? Foi feito pelo sistema de amortização SAC em 5 meses consecutivos. Então foram 5 meses. Agora tem uma pequena diferença, porque agora tem carência. 2 meses de carência. A operação foi contratada a taxa de juros de 8% ao mês. Nessa situação, o valor da segunda prestação, ou seja, que é a segunda prestação de novo, após o início da amortização é quanto? Bom, pessoal, sempre que tem carência, você vai lembrar que no período de carência, vamos anotar aqui, ó, os juros se acumulam normalmente. O pessoal pensa, né, que o período de carência é como se fosse um benefício, né, ou alguma vantagem aí conferida pelos bancos, mas não é assim, tá? Não é assim. O período de carência, no período de carência, os juros vão se acumulando normalmente. Então, o que é que vai acontecer? Nesses 2 meses de carência, a minha dívida vai crescer. Então, eu tinha aqui uma dívida de 10 mil. Deixa eu representar aqui. Eu tenho uma dívida de 10 mil. Essa dívida ela vai crescer no período de 2 meses. E ela vai atingir um novo montante, que é dado pela expressão lá dos juros compostos, né? Esse montante aqui vai ser o capital inicial da dívida, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, a minha dívida era de 10 mil. Vezes 1 mais a taxa de 8%, 8% é 0,08, elevado aos 2 meses. Então, ficou 10 mil vezes 1,08 ao quadrado. E esse 1,08 ao quadrado vai dar o que, pessoal? Vai dar 1,1664. E essa conta aí vai dar 11664, tá? 11664. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o efeito da carência, né? O efeito da carência é que os juros vão se acumulando e a minha dívida aumenta. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa dívida aí de 164, né? 11.664, e eu vou chamar aqui no mês zero, no sentido de ser o mês zero quando eu comecei a pagar. E essa dívida vai ser paga pelo sistema SAC. E o sistema SAC tem amortização o quê? Constante. Então eu vou amortizar o 11.664 em quantas prestações? 5 prestações. E essa conta aqui vai dar 2.332,80. Essa é a minha amortização. Então, aqui no mês 1, quanto é que vai ser aqui esse saldo devedor, hein, pessoal? O saldo devedor ali no mês 1 vai ser o meu saldo devedor aqui no mês 0, que era 11.664, menos a amortização, que é 2.332,80. Porque esse é o sentido de amortizar. Amortizar é o quanto eu estou diminuindo o meu saldo devedor. Então, quando eu estou amortizando, eu estou diminuindo o meu saldo devedor. Exatamente o que está mostrando aqui. Então, vamos fazer essa conta. Vai ficar o quê? 11.664 menos 2.332,80. Essa conta vai ficar 9.331,20.
E aqui para o mês 2 eu vou amortizar de novo, tá, pessoal? Vou amortizar. Se você quiser calcular o saldo, é só subtrair a amortização, mas não precisa. Por quê? Porque ele pediu a segunda prestação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular os juros aqui, ó, na segunda prestação, porque essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. Eu tenho que calcular os juros aqui sobre a segunda prestação. E esses juros, eles dependem do saldo devedor no mês anterior. Agora sim, o nosso juro ali na segunda prestação vai ser o saldo devedor no mês anterior, vezes a taxa de juros, vezes o tempo, né? Entre o mês 1 e o mês 2 foi só um mês. Saldo devedor no mês anterior, 9,331,20. Taxa de juros, 8%, vezes 1. Então, já calculamos os nossos juros, né, pessoal? Já calculamos. Pronto. Já calculamos aqui 746,50 aproximadamente. Só que eu não vou pagar só os juros, né? Eu tenho que pagar os juros e tenho que pagar a amortização. Isso aqui é que é a segunda parcela. A segunda parcela é tudo isso. A segunda parcela, ela é o juro. É o juro que eu pago na segunda parcela, mais a amortização, que é constante. Então, o juro é 749,50, mais a minha amortização, que é de 2.332,80. Então, essa soma aí vai dar 3.079,30. E aí, né, o que é que o nosso anunciado falou? Que é inferior, né? Não é inferior, ela é maior do que 2.500. Portanto, aqui está errado. Tranquilo? A segunda prestação é maior do que 2.500. É 3.079, né? E 30. Vamos então para a questão 8 agora. Considere que uma empresa, agora a parte de investimentos, tá, pessoal? Eu trouxe aqui também algumas questões de investimento, que é um assunto que pode vir a ser cobrado também de vocês na prova. Considere que uma empresa tenha feito um investimento de 20 mil reais. Então, ela fez um investimento aqui de 20 mil. Para obter fluxos futuros de 12 mil e 11 mil, respectivamente, ao final dos próximos 2 anos. Aí ele quer saber, tá, se a taxa de juros for de 9%, o investimento vai ser rentável ou não. E aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente vai calcular a TIR. Eu vou mostrar um método para vocês de calcular a TIR. E aí a gente vai comparar essa TIR com 9%. Por quê? Eu já mostrei para vocês, né, que eu posso calcular o VPL. Né? O que é que eu poderia fazer? Eu poderia trazer essas parcelas aqui com a taxa de 9%, calcular o VPL. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Até porque isso pode vir a ser cobrado. Só que o que acontece é o seguinte. A nossa prova é uma prova BCDE. Então fica mais fácil ele querer que você saiba calcular a TIR. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer das duas formas. A primeira que a gente vai fazer? Vamos calcular o VPL. E como é que eu calculo o VPL? O VPL eu vou considerar aqui, ó, os desembolsos. Sinal negativo. E aqui em cima os retornos. Os retornos têm sinal positivo. Então, meu desembolso foi de 20 mil. Menos 20 mil. Mais retorno, ó, tem um retorno de 12 mil.
depois de um ano. E eu vou trazer esse retorno a valor presente. Só que para trazer a valor presente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar um desconto. E como é que é esse desconto? 1 mais a taxa de 9% elevado ao tempo, que no caso é 1. Mas, vamos pegar a última parcela agora. Pegar aqui os 11.000. E eu vou trazer também a valor presente. Ficou o que? Os 11.000 dividido por 1 mais a taxa, que é de 9%, elevado ao tempo de desconto, que foi aqui agora de 2 anos. Ficou, portanto, nosso VPL vai ser como? Menos 20.000 mais 12.000 sobre 1,09 mais o 11.000 sobre 1,09 ao quadrado. E aí, pessoal, nós podemos multiplicar. Ó, o jeito mais fácil de saber se esse VPL aqui é positivo ou negativo é multiplicar por 1,09 ao quadrado. Tranquilo? Porque aí vai ficar assim, ó, 1,09 ao quadrado vezes o VPL é menos 20.000 vezes 1,09 ao quadrado mais o 12.000 vezes 1,09 ao quadrado dividido por 1,09 sobra só 1,09. E esse 11.000 aqui, você já percebe que corta esse 1,09 ao quadrado, vai cortar com esse de cá. Tranquilo? Então, ficou isso. O nosso VPL vai ser o quê? Menos 20.000. 1,09 ao quadrado dá 1,1881. 12.000 vezes 1,09 mais 11.000. Agora é só fazer essas contas, né? 20.000. Vamos lá, 20.000 vezes 1,1881 vai dar menos 23.762. Mais 12.000 vezes 1,09, que dá 13.080, mais 11.000. Fica aqui menos 23.762 mais o 13.080 mais o 11.000, que vai dar 24.080. E essa conta aqui você já vê que vai dar positivo, né? Essa conta aqui vai dar 318, que é maior que zero. E quando o VPL é positivo, a gente viu que o investimento ele é atrativo, ou na linguagem da questão, ele é economicamente viável. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Esse era o jeito que era para fazer essa questão quando ela caiu lá na prova, né? Na prova em que ela foi cobrada, esse era o melhor jeito de fazer. Porém, como a nossa prova é ABCDE, é possível que o CESP obrigue você a calcular a TIR. Então, a gente vai fazer agora o cálculo da TIR, tá? Para você aprender, porque se o CESP exigir isso, você já sabe. Tranquilo? Então, vamos fazer assim, vamos apagar, tá? Aqui. E vamos calcular, aprender a fazer o método da TIR. Vamos calcular a TIR, perdão, né? Que é uma outra maneira de fazer. Eu tive meu desembolso de 20.000. O esquema é o mesmo, né? Tive meu desembolso de 20.000. Aí depois eu tive retorno de 12.000 depois de um ano. E retorno de 11.000 depois de 2 anos. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o VPL. O VPL é a mesma coisa. Desembolso entra com sinal negativo. Esses 12.000 é retorno. Ele entra com sinal positivo. Só que eu tenho que aplicar um desconto. Só que agora o desconto que eu vou aplicar é uma taxa I, tá? É uma taxa I que eu ainda vou calcular. Então, o desconto racional vai ficar 1 mais a taxa elevada ao tempo, e o tempo é 1. Mais os 11.000, né? Os 11.000 também eu vou ter que aplicar um desconto.
E como é que eu aplico esse desconto? Desconto racional. 1 mais i elevado ao tempo, que no caso agora é 2. E agora é o seguinte, o método da TIR significa dizer que é o seguinte, que quando o VPL for igual a zero, essa taxa aí é a própria TIR. E agora a gente vai resolver essa equação, a gente vai calcular a taxa I. E como é que a gente calcula? A gente vai fazer a mesma coisa, vamos multiplicar agora por 1 mais i ao quadrado. Fica aqui, menos 20.000, que multiplica 1 mais i ao quadrado, mais o 12.000, você tem 1 mais i ao quadrado dividido por 1 mais i. Aí vocês veem que vai cortar e vai sobrar só 1 mais i. E esse 1 mais i ao quadrado aqui, ele vai cortar inteiro com o 1 mais i ao quadrado que eu estou multiplicando. Então só vai sobrar só 11.000. Aí agora vamos cortar também 3 zeros, tá? Vamos cortar aqui esse 20.000. Cortar o 12.000, cortar o 11.000, tá? Vou cortar aqui 3 zeros. E vai ficar menos 20, que multiplica 1 mais i ao quadrado, mais 12, 1 mais i, mais 11, igual a zero. E esse 1 mais i ao quadrado a gente vai usar o produto notável, que isso aqui, ó, soma dos quadrados é o quadrado do primeiro, perdão, o quadrado da soma, tá? Isso aqui é o quadrado da soma. É o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 12 vezes 1 mais i, mais 11 igual a zero. Continuando, vai ficar menos 20 vezes... Pessoal, vamos abrir aqui, ó. 20 vezes 1 dá menos 20 mesmo. 20 vezes 2i vai ficar 40i. 20 vezes i ao quadrado vai ficar menos 20i ao quadrado. Mais 12. Mais 12i, né? Porque aqui eu estou abrindo, né? 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes i dá 12i. Mais o 11. Igual a zero. Tranquilo, pessoal? Deixa eu apagar aqui em cima, para a gente ter mais espaço, tá? Apagando aqui em cima. E agora vamos agrupar esses termos aqui, ó. Agrupa todo mundo que está sozinho. Menos 20, o 12 está sozinho, tá? O 11 está sozinho, ó. Eu agrupei todo mundo que estava sozinho. Vamos pegar aqui em vermelho. Todo mundo que está sozinho tá aqui agrupado. Tranquilo? Vamos lá. Vamos agrupar agora todo mundo que está com i. Quem é que está com i? Vamos pegar aqui de verde. Menos 40i mais 12i. Menos 40i mais 12i. E agora quem é que sobrou com i ao quadrado? Só tem agora com i ao quadrado, só tem o menos 20i ao quadrado. Então só sobrou ele. Então na verdade quando eu escrever aqui, esse mais não vai ser mais, vai ser menos 20i ao quadrado. Igual a zero. Então essa conta aqui, pessoal, ó, 12 mais 11 dá 23. 23 menos 20 dá 3. 40 menos 12 aqui vai ficar menos 28i mais 20, menos 20i. Menos 20i ao quadrado. Igual a zero. Multiplica aqui menos 1, né? Troca o sinal de todo mundo, vai ficar 20i ao quadrado. Troquei o sinal de todo mundo, tá? Mais 28i menos 3 é igual a zero. E agora vamos continuar aqui a apagar. Para a gente finalizar essa conta, tá? Aqui a gente chegou numa equação de segundo grau que a gente vai resolver usando a fórmula de Bhaskara. Aqui, pronto. Vamos lá. Vamos resolver agora essa equação de segundo grau. Usando a fórmula de Bhaskara, vai ficar
Ó, vamos lá. Como é a fórmula de Bhaskara? Menos B, vamos colocar aqui, menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. E como é que é? E quem é que é cada um desses termos aqui? Ó? O A é o termo que acompanha o I ao quadrado. O B é o termo que está acompanhando o I. E o C é o termo que está acompanhando, que está sozinho, né? Que está sem ninguém, não está acompanhando ninguém. Tranquilo? Então é isso. Quem é o B? 28. Então vai ficar menos 28. Mais ou menos. B ao quadrado é 28 ao quadrado. Menos 4AC. Dividido por 2. O A é 20. Vai ficar, portanto, menos 28. Mais ou menos a raiz quadrada de 28 ao quadrado, pessoal, vai dar... 28 ao quadrado vai dar 784. Menos com menos vai dar mais, né? Porque aqui tem o menos 3. 4 vezes 20 vai dar... 4 vezes 20 vai dar 80. Vezes 3 dá 240. 2 vezes 20 dá 40. Então vai ficar aqui menos 28, mais ou menos raiz quadrada dessa soma. 240 mais 784 vai ficar 1024 sobre 40. E a raiz quadrada de 1024, pessoal, dá 32, tá? Dá 32 certinho. Dá 32 certinho, né? 32 vezes 32, exatamente isso. Dá 32 sobre 40. E aí a gente vai ter uma solução com mais, né? Vai ficar menos 28 mais 32 sobre 40. Essa conta aqui dá 4. 4 sobre 40. 4 sobre 40 é 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 0,10, que é 10%. Tranquilo? Ou a gente teria uma solução negativa, né? Só que solução negativa, venhamos e convenhamos, né? Eu não tenho como falar... Ó, 28 com 32 vai dar quanto? Né? 28 mais 32 vai dar menos 60. Então, eu não tenho como falar de uma taxa de retorno negativa, né? Não faz sentido isso, tá, pessoal? A taxa, porque houve retorno. Então, eu não vou falar de uma taxa de retorno negativa, se existir o retorno. Ela pode ser pequena, pode ser inapropriada, mas existir, ela existe. Aqui nesse caso, eu calculo aqui, né? Eu calculei, e ela tem que dar positiva. E o positivo foi aqui os 10%, né? Porque aqui, ó, menos 28 mais 32 deu 4. 4 sobre 40 dá para dividir por 4, ficou 1 sobre 10. E 1 sobre 10, você já sabe, 0,10 é 10%. Tranquilo? E 10%, olha só o que a gente achou. A tia é quanto? A tia é 10%. Ela é maior do que 9%. Então, realmente, o investimento é rentável, o investimento é economicamente viável. Tá certo isso aqui. Então, ficam aí para você duas maneiras de você fazer esse mesmo problema, tá? Pode acontecer de a banca querer forçar você a fazer esse método da TIR, principalmente numa prova BCDE, porque o que ela poderia fazer? Ela poderia dar, por exemplo, poderia perguntar qual é a taxa interna de retorno e dar lá opções 8%, 9%, 10%, e aí ficaria muito chato você ter que testar todos os valores, beleza? Mas se por acaso a banca der desse jeito aqui que apareceu, que é o mais comum, é aparecer dessa forma. Aí se aparecer assim, só quer saber, há uma taxa de 9% de investimento economicamente viável, você pode fazer do jeito anterior, do primeiro jeito que eu mostrei para você. Tranquilo? Mas se por acaso ela perguntar qual a taxa interna de retorno e você vê que não dá para fazer, que não tem uma taxa só, não tem só uma taxa, tem várias opções que você teria que testar, aí o melhor é fazer desse jeito que eu acabei de mostrar, o método da TIR. Tranquilo, pessoal? São duas formas de você fazer o problema e ambas vão chegar no mesmo resultado. E aí você escolhe o que for mais conveniente para você na hora da prova. Depende da questão, né? Depende ali, às vezes até ele dá uma raiz quadrada que facilita, ou às vezes ele dá, enfim, né? Na hora da prova,
a banca pode meio que facilitar qualquer um desses dois métodos. Ou então você pode usar seu julgamento e ver o que você acha melhor. Mas é bom você dominar os dois, beleza? Vamos em frente. Agora para mais uma questão do CESP sobre TI. Um indivíduo com o objetivo de montar seu próprio negócio, cujo investimento estimou em R$1 milhão, realizou ampla pesquisa de mercado e por meio da qual constatou que caso realizasse esse investimento, o fluxo de caixa do primeiro ano é de 100 mil e cresce 5% em perpetuidade. Nessa situação, a taxa interna de retorno é quanto? Então vamos ver, pessoal. Ele tem um investimento de R$1 milhão. E o retorno no primeiro ano é de 100 mil. No primeiro ano. Mas depois isso aqui são rendas crescentes, né? Isso daqui vai crescendo, crescendo, tá? Bom, o azul ficou não ficou um contraste legal ali, né? Mas você tá entendendo que isso aqui vai crescendo, né? E isso aqui, pessoal, é a chamada renda perpétua crescente. Então, o retorno do investidor é uma renda perpétua crescente. Vamos colocar aqui 2, 3, até o infinito, né? E agora, para calcular a TI, o que é que a gente precisa? A gente precisa pegar o VPL. O VPL vai ser os desembolsos com sinal negativo, no caso menos 1 milhão, mais os retornos com sinal positivo. Vamos chamar aqui esse retorno de RET, do retorno. Só que esse retorno, pessoal, preste atenção que o retorno é as próprias rendas crescentes. E a gente sabe calcular o valor atual de uma série de rendas perpétuas crescentes, não sabemos? Sabemos sim. Como é que eu calculo o valor atual de uma renda perpétua crescente? É a renda inicial dividido por I, que é a taxa de desconto, menos a taxa de crescimento, que é o G. Então, essa renda vai ser o quê? O 100 mil, a renda inicial 100 mil, dividido pelo I, menos o G, que é de 5%. Tranquilo, pessoal? E só que o que acontece? Eu quero achar a taxa interna de retorno. E para achar a taxa interna de retorno, eu tenho que igualar o VPL a zero, porque a TI é quando o VPL é zero. Não esquece disso. TI, VPL zero. Se a minha taxa de desconto é a TI, o VPL vai ser zero. Então, eu tenho que igualar o VPL a zero. Então, vai ficar como? Menos 1 milhão. Mais o retorno, que é o quê? O 100 mil. Sobre I menos 0,05. Falta um zero a mais aqui, né? Tranquilo, pessoal? E essa conta aqui, ó, é igual a zero, tá? Igual a zero. Deixa eu passar 1 milhão pro outro lado, vai ficar melhor, né? O 100 mil dividido por I menos 0,05, tá? Tem que ser igual a 1 milhão, né? E se eu vou passar 1 milhão pro outro lado, tem que ser igual a 1 milhão. Então, o que é que vai ficar? Corta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, vai ficar 1 sobre I menos 0,05 igual a 10. Meio pelos extremos, passa esse 10 para o denominador, passa o I menos 0,05 para cima, vai ficar I menos 0,05 igual a 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 0,10. Portanto, pessoal, passa agora esse 0,05 para o outro lado, vai ficar que é 0,10 mais 0,05. E essa soma dá 0,15. E 0,15 é 15%, né? 0,15 é 15%. Portanto, nosso gabarito, né,
É a letra D. Então essa questão é bem interessante, né? Porque ela misturou o conceito de renda perpétua com a taxa interna de retorno. Então o que é que você tem que fazer? Você calcula o valor presente dessas rendas perpétuas. Você usa essa expressão que a gente conhece, né? É renda sobre I menos G. E para calcular a taxa interna de retorno, você tem que igualar o VPL a zero. Tranquilo? Você tem que igualar o VPL a zero. Então esse 1 milhão aqui, que é o desembolso, tem que ser igual a essa continha aqui, né, que é o valor, que é os retornos, o valor futuro o valor presente das rendas, tranquilo? O retorno, no caso, são as rendas perpétuas crescentes. E esse valor presente a gente sabe calcular por essa expressão aqui. Então a questão legal misturou esses dois conceitos. Não esquece desses dois conceitos que são importantes, tá? Principalmente essa questão da taxa interna de retorno. Se eu estou falando da TIR, o VPL é zero. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessas questões, espero que tenha sido muito útil para vocês, e com isso a gente vai encerrando aqui o nosso vídeo. Muito sucesso a todos vocês, e se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no meu canal. Até logo, um grande abraço.